Bom, pessoal, só respondendo aqui para a Érica, nós temos aí 3 semanas para que a gente possa montar, elaborar a matriz de aprendizagem. Quando eu falo nessa matriz de aprendizagem, a gente já está pensando em incorporar todos esses ensinamentos, essas teorias que a gente colocou, tá bom? Então, nessa primeira semana eu falei de objetivos de aprendizagem. Nessa segunda, eu vou falar sobre a parte de avaliação. E a terceira, eu vou falar sobre conteúdo. Essa é a ordem proposital. Porque a primeira coisa, a coisa mais importante para você definir para cada aula ou módulo é o que você quer que o aluno aprenda. Ok? Na segunda semana, que já vem essa, nós vamos conversar sobre avaliação. E na terceira, a gente vai falar de conteúdo. Até nessas 3 aulas, eu não vou falar muita coisa sobre o Moodle, porque vocês têm a propensão a começar a pensar, olha, o que eu coloco no Moodle, qual é a ferramenta. Nós não estamos preocupados com o Moodle. Por quê? Em qualquer plataforma, isso deveria valer. Então, é importante que a gente tenha em mente que a gente independe da plataforma. Então, primeiro, objetivo. Segundo, a gente vai trabalhar com avaliação. E terceiro, a gente vai avaliar a parte de conteúdo, como que a gente vai disponibilizar para que as pessoas possam estudar. Então, vamos lá, pessoal. Talvez a gente fique um pouquinho sem rumo, como não tem atividade para entregar, e a gente fica meio sem saber, né? Mas a educação à distância é isso, a gente tem que se virar um pouquinho, tá? Mas eu vou explicar com calma aí. Hoje eu não estou conseguindo visualizar minha tela no outro computador, mas vocês estão visualizando aí meu PowerPoint, né? O IDE aqui, que está escrito aí na tela, né? Tá tudo ok, né? Sim, ótimo. Dutra, então só para tirar uma dúvida mesmo, nós só vamos ter essa atividade agora, montar a matriz e depois jogar no Moodle o que a gente Isso. quiser, né? Então, por 3 semanas, já foi uma semana, nós vamos montar a matriz. Só depois que a gente terminar a matriz que aí nós vamos ter 2 aulas de Moodle, tá? Então, nós vamos fazer essas 3 semanas assim, sem mexer no Moodle, e eu não ir de propósito para que a gente não fique meio viciado no Moodle, porque nem todo mundo vai fazer no Moodle, e depois a gente faz um pouquinho do Moodle implementando essa ideia. Mas até lá a gente já vai ter tudo pronto, vai ter uma pasta com todos os arquivos preparados para a gente, ok? Então, deixa eu conversar um pouquinho sobre essa reunião aqui, tá? Então, eu sempre começo falando como está a sua participação, né? E a gente vai revisar um pouquinho dos objetivos de aprendizagem, vamos praticar aqui um pouco. Eu falei a próxima semana a avaliação, na verdade eu vou fazer o contrário, eu vou fazer a avaliação essa semana e o conteúdo na próxima, tá? E aí essas coisas está escrito próxima semana, mas na verdade é semana atual. Deixa eu considerar. Semana, já consertar aqui já. Semana atual. Então, semana atual, avaliação, refletindo. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre o servidor do Moodle, onde que a gente vai ter que começar a preparar para colocar o nosso curso. E aí nós vamos, como acabou o curso de podcast, vocês já são experts aí, eu ouvi dizer aí que o número de seguidores e likes aí está estourando aí, somando todos do curso aí, acho que dá para fazer um negócio interessante aí, né? Então, maior sucesso. Então, eu resolvi, dentro dessa linha de oferecer ferramentas para ajudar que vocês possam melhorar essa interação com o aluno. Então, a cada semana eu vou passar uma ferramenta para vocês que vocês já comentaram, mas eu vou colocar que algumas dessas ferramentas já fazem parte do meu curso de motivação aí com ferramentas de aplicativos, tá?
e é o Mentimeter, que é o Mentimeter, que é um programinha muito interessante, e eu vou mostrar como eu uso ele através da categoria de Bloom que a gente vai discutir, tá bom? Aí depois eu vou fazer, no final da aula, eu vou fazer uma proposta para vocês, que é uma proposta muito interessante aí, e não, na verdade não é proposta minha, é proposta do meu grupo de pesquisa para vocês. Essa é a primeira vez que a gente faz uma proposta dessa, mas eu não posso contar no momento aí, eu não tenho autorização de lançar isso antes do final dessa aula, ok? Então vamos lá, pessoal. O que eu tenho observado aqui com relação à participação, o que eu tenho visto é que sempre na véspera das nossas reuniões a gente tem um volume maior de interação. O que eu posso chegar à conclusão a partir desse modelo, pessoal? As pessoas, elas têm interesse em discutir, conversar, e se o professor puder fazer isso uma vez por semana, eu acho que é uma coisa muito positiva aí, porque troca experiência, eu também aprendo muito com vocês, a forma que vocês lidam com as ferramentas, isso é muito importante para mim. Então, eu acho que é bem razoável. Quando tem uma tarefa para entregar, normalmente as coisas aumentam mais, né? Quando não tem tarefa, então não é tão acessado, tal. Mas eu acho que é bem razoável que a gente está trabalhando aí. Então, vamos lá? Então, a primeira coisa da semana anterior que a gente fez é isso que eu gostaria que vocês fizessem, tá? Então, a gente começa com a parte azul, tá? O que os estudantes serão capazes de fazer com esse conhecimento, tá? Então, aqui o mais importante, na verdade, não é o conteúdo, é o que eles vão fazer com isso, né? Então, se eu observar esse objetivo que foi definido, os alunos serão capazes de identificar triângulos, tá? Então, esse é o item A, o que eles serão capazes de fazer. O item B, como irão demonstrar o seu aprendizado, tá? Aí seria o verde, escolhendo os triângulos de papel de uma seleção de outras formas 2D. Esse é o item B. O C, o contexto ou condições para favorecer o aprendizado e atingir o objetivo de aprendizado. É uma atividade de absorção, tá ok? Nesse caso, esse em amarelo. Depois de uma leitura ou palestra sobre as características dos triângulos, os alunos serão capazes de identificar triângulos escolhendo os triângulos de papel de uma seleção de outras formas 2D. Aí o último D é o critério para atingir a proficiência. Aí sim é a forma de avaliação. Aí escolhendo corretamente, esse em lilás, os triângulos de papel pelo menos 8 em 10 vezes. Então eu defini o que é para ele atingir esse objetivo. Então cada aula pode ter um ou mais objetivos. E cada objetivo tem um conteúdo relacionado e tem também uma avaliação relacionada. Então, o objetivo de aprendizagem é o centro do processo, ok? E a partir daí você define a forma de avaliar e também você define o conteúdo que vai dar suporte para ele. Então, vamos ver, por exemplo, uma aula inicial, por exemplo, Clélia, que vai dar vai fazer um sistema de segurança. Qual é a primeira aula que você faz nesse curso, Clélia? Pelo planejamento aí, a gente vai começar a discutir a ética no uso da TI, no trabalho, em casa, nas redes sociais. É a primeira aula, não é? Então, a gente começa com essa parte azul. O que eles serão capazes de fazer? Eles serão capazes de quê? De identificar
os conceitos de ética na parte de tecnologia, alguma coisa? Pode ser assim? Sim, pode. Agora, esse verbo identificar, a gente precisa definir ele. E o verbo identificar, a gente usa daqui. Sempre quando a gente define logo o que ele quer aprender, a gente tem que escolher um verbo. E a gente observa, esses são os níveis de Bloom, tá? Esses níveis de Bloom, ele tem 6 níveis. Esses primeiros 3 níveis são níveis que a gente chama de níveis inferiores. E os 3 níveis para a direita são níveis superiores de pensamento. Se vocês olharem o primeiro nível, ele chama, por exemplo, listar, relembrar, é memorização, pessoal. Esse primeiro e segundo é memorização. Então, ele não ajuda muito no processo de aprendizagem. Agora, quando ele vai prototipar, justificar, comparar, que são níveis mais altos de Bloom, nesse você aprende muito mais. Você retém o conhecimento. Então, normalmente, a gente trabalha nos primeiros níveis, nas primeiras aulas, e depois a gente tenta subir um pouquinho o nível. Agora, se todo mundo vai chegar no criar, acho que não. Alguns vão e outros não. Se meu nível da minha turma só chega no verde, eu sugiro que você tente pular para o azul. Então, é só na pergunta, só mudar a pergunta, você já aumenta o nível de Bloom. Por exemplo, você pode perguntar para ele para identificar ou listar os maiores rios do Brasil. Agora, você pode pedir para ele comparar os maiores rios. Então, listar significa que o Google pode responder. Comparar, o Google não responde. Então, você está num nível superior ao Google. A gente não quer esse azul claro. O azul claro é Google. Então, a gente precisa... Então, vamos voltar lá para a pergunta aqui. Então, no caso da Clélia, os alunos serão capazes de identificar comportamentos éticos na TI, por exemplo. Pode ser assim? Sim, pode ser. Então, aí nós pegamos qual nível? O primeiro nível de Bloom. Por quê? A primeira aula, você não quer forçar a barra para o cara prototipar alguma coisa de segurança. Você quer começar no azul claro aqui, né? Aí depois você vai para o B, que é o verde. Né? Serão capazes de identificar comportamentos éticos. Aí eu imagino que você vai dar alguns casos, talvez, para ele identificar, para ele treinar, não vai ser? Deixa eu ver minha matriz aqui. Não, mas poderíamos fazer assim, né? Serão capazes de identificar comportamento através de diversos casos questionáveis sobre a ética na TI, não é isso? Seria uma forma de você avaliar se ele tem ou não, né? Então, isso seria o item D, como que ele vai demonstrar. Porque a minha pergunta para você, Clélia, é o seguinte: se você estiver dando uma aula presencial sobre isso aí, e chega alguém lá na sua sala, e como eles podem ter certeza que eles aprenderam como identificar comportamento ético? Como que você pode ter certeza disso? Se você der um exercício com vários casos e ele identificar corretamente mais a metade, você não fica feliz? Ah, sim. Deixa eu colocar aqui os primeiros objetivos, ó, pra você ver se tem a ver mesmo. Não vem ao caso, mas pelo menos acho que é por aí mesmo, né? Então, mas quando você põe lembra que para definir um objetivo, a gente tem que fazer A, B, C e D, entendeu? Então, quando você pôs identificar comportamento não ético no uso de recursos de TI, seria esse azul. Agora falta o verde. Como que você vai comprovar isso? Aí, por exemplo, seriam 3. Listar alguns. Não é listar. Você vai ter que dar um exercício para mostrar se eles sabem ou não.
Então, você vai fazer vários casos, éticos, não éticos, e ele vai conseguir sim. identificar. Então, esse isso seria tá na matriz já, que é Então, esse seria o verde. Que é uma daquelas colunas lá. Tá. Isso, é o verde. E esse amarelo aí, depois de uma leitura, você vai fornecer um material para eles lerem, não vai? Sim. Então, poderia ser assim, olha, o seu, primeiro, depois de uma leitura de PDF sobre ética na tecnologia, os alunos serão capazes de identificar comportamentos éticos no uso de TI, redes sociais, fazendo corretamente, identificando corretamente os casos éticos e não éticos em pelo menos 50% dos casos. Tá ok? Sim. Você entendeu? Então tem que ter 3, 4 cores para cada um dos objetivos. Pessoal, que corresponde à coluna lá na tabela, isso, né? Na matriz. Isso. Tá? Então, pessoal, o que a gente está fazendo aqui, por exemplo, o aluno será capaz de identificar triângulo, que é o objetivo, né? Agora, depois de uma leitura, são os conteúdos, tá? Aquilo lá é uma matriz, tá? Depois, aqui é os conteúdos. O verde é a prática, é a avaliação. E o critério de avaliação o roxo, o lilás, tá? Então, o roxo e o verde são a avaliação e critério de avaliação. O azul é o objetivo, sintético, e o verde é o conteúdo. Somando tudo isso, eu chamo de objetivo de aprendizagem amplo. Ele envolve tudo que tem na matriz. Ou deveria ter na matriz. Pessoal, então, o que vocês têm que fazer é escrever. É tentar escrever isso aí. Agora, cada módulo, a gente precisa ter pelo menos um objetivo. Pode ter mais de um? Pode. O que a gente vai implementar no nosso curso? Um módulo só. O que vocês poderiam fazer a mais? Porque eu vou dar feedback em tudo isso. Vocês poderiam fazer os objetivos de todos os módulos. Escolher um para implementar. Nós vamos escolher um só para implementar. Tá? Agora, num módulo ou numa aula, pode ter mais de um objetivo, sim. Agora, eu preciso, para cada objetivo, saber qual é a avaliação e qual é o conteúdo. A avaliação é o verde com o roxo, o lilás, e o amarelo é o conteúdo. Pessoal, perguntas? Perguntas, pessoal? Espera só um pouquinho, pessoal. Adriano, tá fazendo barulho, né? Vamos lá, pessoal. Professor, eu fiz uma parte só da minha matriz e eu só queria mostrar a questão que eu achava que teria que ser um objetivo de aprendizagem para cada módulo, mas agora é para cada aula. Não, pode ser módulo ou aula. Quando eu chamo módulo, é uma unidade de aprendizagem, tá? Por que é importante você ter módulos ou unidade? Porque a avaliação formativa, ela diz o seguinte, você tem que, em tempos, fazer uma avaliação do que ele foi feito, e aí, a partir daí, corrigir nos próximos. Se você faz um negócio amplo, tá? E aí você começa a dar aula, e aí você não avalia, deixa só para o final, avaliação somativa, se ele no meio se perder, ele não termina o curso. Então, seria muito bacana você ter unidades, ou pode ser aula, ou módulo, que pode ser mais de uma aula, de tal forma que você avalie se esse conteúdo, porque se ele não aprender direito esse conteúdo, os próximos eles serão prejudicados. Então, você avalia por módulo. Agora, o que eu quero sugerir para vocês é que antes de fazer a matriz de aprendizagem, faça esse objetivo de aprendizado amplo aqui que eu faço. Depois que vocês construírem esse parágrafo, vocês vão lá e montam a matriz. Não precisa montar a matriz agora. Por quê?
porque a matriz ela já envolve coisa do Moodle. E eu não queria que vocês começassem a mexer no Moodle, ou falar de Moodle, ou qualquer outra coisa. Nós estamos fazendo tudo isso para preencher a matriz, mas não é agora que vai preencher, é só no final dessas 3 semanas. Então, não há necessidade, não deve preencher a matriz agora. Agora, o que vocês devem fazer é montar o objetivo, a avaliação e o conteúdo. Tá certo. Mas nessa ordem, primeiro o objetivo de aprendizado, depois a avaliação, depois o conteúdo. Tá. Aí, professor, aí então, por exemplo, no meu, eu vou falar sobre o tema vai ser água, né? Uhum. Então, como é objetivo de aprendizagem, no final do módulo, eu coloquei, serão capazes de identificar ambientes e locais que possuem água. Esse é o meu objetivo, seria o do módulo geral. Isso é a parte azul. Você está reconhecendo que é a parte azul? Sim, isso. Aí a parte B, como que ele vai demonstrar o aprendizado? É verde. Como seria o seu? Isso. Aí no meu, eu fiz, seriam assim, seria fazer com que eles citassem quando usaram água na última semana, né? Ou seja, tentando trazer o cotidiano deles. Então, isso assim, citar quando, ou onde, ou em que momento o aluno utiliza a água. Então, isso seria uma citação através de uma lista. Isso seria individual. Tá, né? Mas olha o que está acontecendo. Você está misturando um pouquinho. Quando a gente fala objetivo de aprendizagem, a gente não fixa nenhuma coisa. O objetivo é um comportamento, é um resultado que ele vai aprender. Não interessa se é essa semana, se é com ele, se é na mãe dele, se é no tio, nada. Então, ele vai ser capaz de identificar corretamente qualquer situação, não uma específica. Quando a gente for decidir implementar isso, a gente pode falar, olha, faz da sua casa na sua casa. O que a gente fala, objetivo de aprendizagem, ele é diferente dos objetivos tradicionais, porque o objetivo que a gente faz aprendizado é aprender o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui não. Qual é o resultado desse processo. Por exemplo, aqui, eles serão capazes de identificar triângulo. Não falei qualquer triângulo, nem aonde ele fez triângulo. Entendi. Agora, então, eu posso mudar o meu para liste onde a água é essencial. Pronto. Aí você fez isso verde, listando onde a água é essencial dentro de diversos cenários aí, sei lá por quê, tá? Sim. Agora você não deu critério aí. Aí você tem que falar, identificando corretamente em 8 dos 10 cenários. Deu critério. Tá certo. Porque se você falar para ele identificar o papel, e vamos supor que ele não identificou nada, identificou 0. Você fica feliz com isso? Não. Então você precisa colocar um critério daquela avaliação. Aí a outra coisa que eu pergunto é o amarelo. O que você vai fornecer para ele poder aprender, absorver sobre caracteres cilindros? Você vai dar um vídeo, vai dar um PDF, um PowerPoint? O que você vai fazer? Eu daria um vídeo, um recurso audiovisual para eles assistirem, né? E sempre... pessoal, então esquece a matriz por enquanto. A matriz é só para entregar depois da 3ª semana. Até lá nós vamos definir os objetivos, tá? A gente definiu os objetivos. Essa semana a gente estava falando sobre avaliação e depois a gente vai ver conteúdo. Agora a gente não está falando de Moodle, não está falando de situação particular nenhuma. Esse é um comportamento que você espera que aconteça ao final do processo. Então, por que eu trabalho com módulo e não com aula? Eu trabalho com módulo porque, às vezes, eu não consigo dar tudo na mesma aula. Aí, de repente, eu ponho aula 1 e eu tenho que ter 2 aulas. Aí, pessoal, nós vamos voltar na aula 1. E eu acho que confunde um pouco os alunos. Aí eu ponho um módulo. Aí o módulo 1 pode durar 1 aula, pode durar 2, depende da turma lá. Esse é o motivo pelo qual eu faço assim. Então, eu queria que vocês focassem muito no objetivo, porque o objetivo já fala, se você olhar esse objetivo que está na tela,
ele já fala o que vai ter, uma leitura e uma palestra. Ele já fala que vai ter um exercício de escolha de triângulos de papel. E já fala que eu tenho que acertar 80%. Então, eu já tenho o critério, já tenho a avaliação e já tenho o conteúdo. Então, nessas 3 semanas, a gente vai trabalhar isso. Eu preciso que prove que ele aprendeu ou não. Preciso mostrar isso. E qual o critério que você está usando? Às vezes a pessoa fala assim, não, ele vai desenvolver, fazer um teste. Ah, tá bom, e se ele tirar 0? Não, aí não vale. Então, ele tem que acertar pelo menos 50%. Então, você tem que pôr aquele em roxo, rosa ali, pelo menos o que você espera dele. Tá ok, pessoal? Mais alguma pergunta? Obrigada, Pro. De nada. Pessoal, tem dúvida? Posta lá, manda e-mail e vamos aprendendo esse processo. Pessoal, isso funciona muito bem para curso online, tá? Porque as pessoas não têm tempo para ler. As pessoas querem saber o que eu vou aprender, como que eu preciso provar que eu vou aprender e a partir de qual leitura. Como que é o processo tradicional? São 7 capítulos, você tem que ler tudo aquilo lá, mas eu não vou cobrar tudo não, viu? Mas você tem que ler tudo porque a escola obrigou eu a dar todos os 7 capítulos. Aqui não. Quando eu vou falar que identificar triângulos ou figuras geométricas, ele poderia servir capítulo 1, 2, 3, 4 e 5. Nesse caso, a primeira impressão, quando você usa um modelo desse, é que você não vai dar toda a matéria, os professores, os alunos vão reclamar. Mas eu não estou preocupado aqui que ele tenha conteúdo ao final. Eu estou preocupado que ele tenha um comportamento, um conhecimento para resolver vários problemas, não só o daquele capítulo. Tá ok, pessoal? É um negócio novo, é difícil, mas nós estamos aqui para isso. Pessoal, perguntando é o mesmo preço. Vamos lá, do mesmo preço eu vou perguntar. Pode perguntar. Eu entendi, acho que estou com a Clélia aí no curso de ética no uso da internet, né? Porém, uma primeira aula, quando você fala de ética, fica uma questão que tem que ser introdutória de um conceito, talvez, é mais conceitual, né? O que é ética? Como é que é a ética? Como é que você faz? E fica uma pequena introdução na questão ética, na questão teórica, vamos falar, né? Então, a gente teve um pouco de dificuldade, talvez, de pegar todos esses itens. Mas, pelo que você coloca, que é uma avaliação formativa, a gente tem que buscar, não deixar para o final, né? Estudos de caso, tal. Então, pegar, mesmo se for um conceito levemente ético, perguntar... Porque eles têm muito assim, da ética fica desde o seu comportamento até os hackers, né? Então fica um negócio doido, assim, desde que você, para ter um emprego, se a sua conduta não é ética na internet, o empregador vai lá ver as suas redes digitais e te questiona sobre isso, ou não te contrata, ou acha maravilhoso, né? Então, a ética passa daí até um roubo de dinheiro em banco, né, via digital. Então, é um leque enorme, né? Então, mas o que você pode fazer, Ângela, se você pode pôr alguns casos de comportamentos éticos, não éticos e duvidosos, ou questionável. E aí você pode perguntar para cada um deles o que eles acham desse comportamento. Como você quer que ele identifique casos éticos e não éticos, então ele vai identificar esses aí, alguns claramente éticos, claramente não éticos e outro nebuloso. Agora, ele tem que acertar os claramente éticos e os claramente não éticos. Os outros, tudo bem, ele pode errar. Agora, se você fizer isso, der 10 casos e ele acertar 8, o cara não está bom?
tem os questionáveis, né? Então, para o empregador não é legal eu você põe uma foto de biquíni, mas para mim não tem problema. Então, mas você põe, dos 10 casos, você põe 3 éticos, claramente ético para todo mundo, tá? O outro claramente não ético, e o resto você põe comportamento nebuloso. Você não exige que ele acerte os nebulosos. Você exige que ele acerta pelo menos um caso de cada um claramente ou não. Então, é possível fazer isso sim, mas por quê? Porque você tem que ter certeza que ele, a partir dessa aula, ele mudou o comportamento dele, ou pelo menos ele se expressou dessa forma. Porque se você não fizer nada, o que significa? Qual é a mensagem que você passa para ele? Olha, nós estamos falando sobre ética, mas não me interessa o que você falar, o que você achar, tá tudo certo, viu? Nós vamos continuar para o próximo. Então, para que você está dando isso? Aí eu já não entendo. Se você não vai avaliar se ele chegou num comportamento que você quer, não estou falando nesses que são considerados duvidosos ou cinzentos, áreas cinzentas, esse você não pode exigir de ninguém, né? Mas o cara vai lá e rouba ou mata, é um comportamento, não é legal. A nossa ideia seria nos módulos posteriores, mas eu acho que essa questão da avaliação formativa e da somativa, que você fez um conceito rápido agora, e que você reviu, né, esse conceito, acho que eu não tinha pego ele na essência. Essa avaliação em todos os módulos, a gente tem que buscar alguma coisa, mesmo que seja assim, bem básica, superficial, né? Sim. Quando você passa para o aluno, quando você passa para o aluno que ele não precisa, não vai ser avaliado nele, ele não vai levar isso a sério. Ele precisa entender que você está procurando um comportamento novo nele e você quer mostrar para ele. Então, eu falo aqui nessa tela aqui exatamente o que eu quero dele, falo exatamente como eu vou cobrar e falo exatamente qual é o recurso que ele vai utilizar. Então, nenhuma aula que você já fez até agora, o professor deixa claro isso. O que eu quero mostrar nesse modelo é que o estudante fica muito confortável nesse modelo, porque ele sabe onde que o professor quer que ele chegue, qual a expectativa, ele sabe qual é a avaliação que o professor vai fazer dele, e ele sabe qual é o material que ele vai ler. Então, tudo que ele precisa está aí. Então, ele fica muito mais confortável num curso desse, do que um curso onde você fala, o material é o capítulo 1, a prova vai ser sobre tudo. Não é assim que funciona. Principalmente esse curso online de curta duração, onde você quer que o aluno aprenda num curto espaço de tempo. Não adianta falar, estude o capítulo 1 a 15. Ele não vai estudar. Então, a gente tem que ser muito objetivo nesses cursos. Ok, pessoal? Ok. Obrigada. Pessoal, mas pode ir perguntando, tá? Não tem problema. Aqui, quando a gente fala avaliação de aprendizagem, como que você vai provar se ele atingiu ou não? Tá? Então, normalmente eu falo escrever, falar, representar, gravar, fazer algum exercício, alguma coisa. E só por último, a gente vai falar em conteúdo. Normalmente, quando a gente faz um curso, a primeira coisa que você faz, qual o livro que eu vou adotar? Não. Nesse aqui eu falo, qual é o comportamento que você quer do aluno? Olha que mudança, pessoal. Isso é muito complexo, é muito difícil, porque a gente não aprendeu assim. Mas o que a gente quer, na verdade, é identificar comportamentos. Tá? Agora, o conteúdo vai mudar sempre, pessoal. O conteúdo vai mudar sempre. Então, a gente não tem que se preocupar com conteúdo. A gente tem que se preocupar com comportamentos que eles vão ter ao final. Ok? Vamos lá, pessoal. Ô, Dutra, tem uma pergunta da Mônica que eu respondi, mas acho que era legal você confirmar. Posso usar o Google Form como ferramenta de... Google Form como ferramenta de avaliação de um PDF lido? Sim, pode sim, não tem problema nenhum. Agora, a minha pergunta que eu faria antes não é o que você está querendo, né? E aí, depois que eu vou perguntar, como que você vai provar
que você está fazendo. Você está vendo que a gente tem uma tendência a pensar já em ferramentas, e eu não falei em ferramenta nenhuma até agora, né? Por quê? Porque o que eu quero falar é que um vai usar o Moodle, o outro vai usar o Hotmart, o outro vai usar o Classroom, e aí tem ferramentas diferentes. Então, eu não preciso me preocupar com a ferramenta nesse momento, entendeu? Entendi. O negócio é o seguinte, é porque eu queria, aliás, a minha intenção é que ele estabeleça para que o objetivo do curso. Aí eu vou criar um PDF, um podcast, e eu queria saber se ele é apto. Tipo que nem o caso da Clélia, assim. Ao menos 50% das perguntas ele tem que acertar. Isso. Agora, o que significa isso? Em primeiro lugar, eu não faço objetivo geral direto. Primeiro eu faço os objetivos dos módulos. Por quê? Porque a partir do momento que eu faço dos módulos, o geral ele tem que abranger todos. Aí fica mais fácil. Quando eu faço geral, eu estou muito longe das aulas individuais. Aí eu não consigo pensar concretamente. Quando eu faço os objetivos de cada módulo ou da aula, eu estou mais próximo do concreto. E aí depois eu só faço um objetivo geral que engloba todo mundo. Tá? Entendi, professor. Mas o negócio é que o curso é que nem uma redação, não é? O módulo 1 é introdutório. Os outros são desenvolvimento. Agora o final é a conclusão, é fechar tudo. Isso, exatamente. Eu pelo menos penso assim. Mas se você se as intermediárias, que é a avaliação formativa, se você conseguir identificar algum problema nesse início, você pode consertar. Porque se você não avaliar no começo, se ele não aprender esses conceitos iniciais, não adianta mais nada para lá para frente, porque ele vai perder a sequência. Agora, outra coisa, quando a gente fala em avaliação formativa, essas avaliações intermediárias, onde há tempo para recuperar, porque na somativa, se ele foi mal, acabou o curso. Ele tem dois propósitos. O primeiro deles é o próprio aluno, se ele acertou 50%, ele sabe 50% da matéria. Esse é o recado que a gente está dando para ele. E para o professor, se a média da classe foi 3 de 10, ele está dando um recado, a classe está dando, olha, o jeito que você está fazendo não é adequado para esse tipo de público. Você precisa mudar esse processo, porque senão todo mundo vai ser reprovado. Então, é um aviso para o professor e para o aluno. Então, tem dois objetivos dessa avaliação formativa. É o professor, é o aluno também. Agora, se ele vier com algum conhecimento prévio? Então, se ele vier com conhecimento, eu sempre gosto de fazer avaliação diagnóstica no começo do curso. E aí eu começo a identificar qual é o nível de aprendizagem dele. Aí eu posso direcionar mais rápido ou mais devagar. Eu sempre acho que vocês deveriam fazer alguma coisa disso. Se o curso não é introdutório, você deveria fazer a avaliação formativa. Avaliação diagnóstica, desculpa. Não, na realidade, esse curso é introdutório, mas eu quero saber o que meus alunos estão pensando a respeito do conteúdo, entendeu? Sim, tá. Na verdade, você quer ter uma ideia a respeito disso, não que o conhecimento que ele já sabe sobre isso, é isso? É isso mesmo. Tá. Não, então, vale fazer uma diagnóstica para detectar isso, qual a expectativa deles, o que eles acham disso ou não. É uma boa ideia. Então tá, obrigado. Ok. Então vamos lá, pessoal. A pergunta é, o servidor de vocês já está pronto? Porque daqui a 3 semanas daqui a 3 semanas a gente já vai começar a trabalhar. Eu vou colocar aqui uma opção que já foi levantada pela Mônica aí na reunião passada, essa opção do Hotmart. Eu entrei lá no Hotmart, fiz a minha inscrição lá, e observei que, na verdade, o Hotmart, pessoal, vou até mostrar aqui, ele é mais ou menos assim, você define informação básica, define o preço, né? E depois você entra em formatos, alguma coisa, e depois conteúdo, tá? Aí o conteúdo, ele pode ser um PDF, um PowerPoint, um quiz, uma prova, e acabou, pessoal, é só isso. E você vai ver que, no nosso caso,
quando a gente fala em Moodle, a gente tem muitas outras ferramentas que a gente pode interagir mais com a pessoa, tá? Então, eu acho que o Hotmart, você tem que pagar um percentual. Acho que, Mônica, seu microfone deve estar aberto. Você tem que pagar um percentual para ele, é muito fácil de usar, o marketing é free e o financeiro é controlado pelo site, você não tem preocupação nenhuma. Então, eu acho que para curto prazo, se vocês saírem daqui e quiser fazer alguma coisa, eu recomendo fortemente o Hotmart. No longo prazo, se você quer fazer alguma coisa diferente, eu iria para o Moodle.org, tá? Ou um outro lugar que oferece coisa. Por quê? Ele tem muito mais recursos, mas não tem marketing, não tem a parte financeira. Embora o Moodle tenha um plugin que permite você fazer a cobrança direto no Moodle. Então, se eu quiser fazer um curso diferente, eu vou para alguma coisa tipo o Moodle. Se eu quiser fazer um padrão fácil, não precisa se preocupar com marketing, com grana, eu vou para esse grana assim, para cobrar, eu venho para o Hotmart. Então, para vocês, eu iria no começo Hotmart e ao longo prazo eu iria para o Moodle, porque tem muito mais recursos, tá? Não tem nem comparação com o Hotmart. O Hotmart é uma vala comum, é tudo. Você faz um vídeo, faz um quiz, um PDF, o PowerPoint e acabou, né? Então, ele é muito, eu diria assim, industrial. Agora, tem público para ele? Tem sim. Tem público para ele, sim. Tem público para o Moodle? Tem sim. Só que o Moodle eu vou cobrar mais caro porque eu tenho muito mais interação e muito mais trabalho para mim fazer. Agora, eu não tenho marketing, eu não tenho financeiro, dá mais trabalho, tá? Então, eu começaria no Hotmart e, se o negócio vingar mesmo, pessoal, eu começaria a me diferenciar dos outros através de uma plataforma tipo Moodle, tá? Então, essa é a minha sugestão. Comece com o Hotmart e, se o negócio vingar, for para frente, vá para o tipo Moodle. Esse Moodle.org é uma opção, pessoal. Vários sites que você paga aí por mês, eles já disponibilizam o Moodle pronto aí, tá? A plataforma pronta. Nós vamos ensinar vocês a fazer o básico do Moodle, tá? Agora, além disso, aí teria que ser um curso específico para Moodle, tá? Mas... Ô, Dutra, desculpa aí, os cursos onde a gente vai desenvolver o trabalho vão ser criados no Moodle lá da USP ou nesse? Não, todo mundo que pagou no curso, no IDE, ele vai ser todo hospedado no Moodle Extensão da USP, já está criado, e todo mundo vai ser cadastrado em todos os cursos, ou seja, todo mundo vai poder ver o curso do outro. Cada curso é o nome de uma fruta. Beleza, o nosso é abacate. Então tá bom. Agora, aqueles que pagaram no curso do MOOC, que pagaram uma parcela menor, eles vão ter que usar um outro Moodle fora. Agora, tanto que não pagaram como pagaram, vão ter que usar fora. A avaliação que a gente vai fazer, o que vale nesse curso, é esse módulo que vocês vão fazer do curso final. Isso só vale se você, quando ainda tem no uso do Moodle, se for o Moodle da USP, pessoal, vocês vão ter até o final do curso e mais um mês depois. O Moodle.org é 45 dias que eles dão para você, tá? Esse free, sem pagar nada. Ok? Então, aqueles do curso do MOOC e do IDE, eles precisam entregar um módulo curso para receber o certificado. O pessoal que é free, eles não têm direito a certificado. Ok? Não sei se está claro isso para vocês. Então, o Hotmart, eu falei, eu acho que é uma boa opção, porque você não se preocupa com pagamento, não se preocupa com marketing, eles fazem tudo isso para vocês. Vocês ganham um pouquinho menos, mas aprende direitinho, a hora que fica bom, passa para o outro. Pessoal, aí, então, eu queria só, antes de passar, nós temos mais alguns minutinhos, que a gente vai passar para uma nova ferramenta aí, que eu vou mostrar que é o Mentimeter.
Gamificação Moodle.org. Isso, você já criou um, né? Isso. É isso aí. Então, mas você tem direito, Mônica, como você está no curso do IDE, você tem direito a usar o Moodle da USP. Mas você decide aí, tá bom? O Moodle da USP tem muito mais recurso que esse free aí. Mas você pode escolher, tá bom? Ô Letícia, a gente vai dar o acesso para vocês. Na verdade, lá na plataforma, eu já pus o link para todos os cursos lá. E a gente vai mostrando. Só daqui 2 semanas que a gente vai mexer com o Moodle. Eu vou cadastrar todo mundo lá. No Moodle da USP, tá? Todo mundo do curso IDE vai ser cadastrado no Moodle da USP, tá? Vocês já têm aqui, vocês que estão aqui, vocês já têm grupos, já definiram grupos, pode ser grupo de 1 também, pessoal. Vocês que estão aqui, vocês querem colocar os grupos aqui, porque aí eu posso ir anotando, e aí alguns já estão definidos, né? E outros... eu posso ir anotando aqui. Deixa eu marcando aqui. Aí depois eu posso... Então vamos lá. A Abacate, a Clélia e a Ângela, não é isso? A Gabriela ainda não tem, está buscando um grupo aí, que a gente não definiu ainda. E mais? Mais alguém, pessoal? A Amora aqui, já também está definido. Quem mais aqui? A Renata não tem. Eu falei para vocês olharem lá, tem um fórum lá que mostra projeto, para ver se vocês têm alguém que... Ju Wagner. Então eu estou anotando aqui, Abacate, não tenho, Gabriela, Bárbara, a Bárbara também não. Pessoal, então eu deixei aquele fórum que é de projeto, aí você fala, eu quero fazer um projeto, alguém quer participar? Wagner. Regicelli, se você está no Free, você pode fazer o grupo com outras pessoas, tudo. Você pode usar aquele Moodle.org que é free, tá? Mas você não precisa entregar nada, tá? Porque como você não tem direito a certificado, mas você pode fazer sim, não tem problema nenhum. Usa aquele Moodle.org, por 45 dias você pode fazer. Então, nós vamos ensinar como mexe no Moodle, tá? Então, você vai poder fazer. Então, se você fizer agora, por exemplo, do curso, se você registrar agora, você tem 45 dias. Então, você vai pegar até o final do curso, aí você vai usando, tá bom? Então, pessoal, então o que eu queria mostrar aqui, deixa eu copiar aqui todos os grupos que já tem, e aí vocês vão depois me passando, tá bom? Podemos começar a brincar aqui, pessoal? Agora com um programa que chama Mentimeter, tá? Então, pessoal, esse programa aqui, ele tem tudo a ver com o Moodle, tá? Com Bloom. Quando vocês forem fazer as perguntas nesse programa, a minha primeira coisa é aonde vocês querem chegar. Então, se eu estou falando sobre teorias de aprendizagem, eu posso usar o primeiro nível de Bloom e parar no meio da aula, quando todo mundo estiver conversando, etc., e falar, pessoal, descreva quais são as principais teorias. Por que isso é importante, pessoal? Primeiro,
para chamar a atenção deles, porque está muito ruído, o pessoal está acessando muito celular, tal, eu quero chamar a atenção. Segundo, eu quero saber qual o nível que eles sabem até agora. Então, eu uso nessas perguntas, primeiro, segundo nível aí, tá? Ah, por que você não usa prototipar? Pessoal, não dá para fazer prototipar usando essa ferramenta. Essa ferramenta é limitada aos primeiros 2 níveis de Bloom, tá? Então, não dá para ficar calculando na hora lá, tá? Ok? Então, pessoal, nós vamos começar isso aqui. Então, o exemplo 1, eu vou colocar aqui para vocês. Espera aí. Eu vou colocar aqui no chat. Eu queria que vocês entrassem lá para responder, tá bom? Agora eu vou entrar lá na minha conta, tá, pessoal? Pessoal, esse aqui é minha conta. Pessoal, eu não paguei nada isso aqui, tudo free, tá? Então, qual que é a ideia aqui, pessoal? A ideia, eu vou no meio da aula fazer uma pergunta sobre um tema que eu estou achando que o pessoal está boiando lá. Eu quero saber, quero ter um feedback. E que normalmente a gente faz, pessoal? A gente fala, pessoal, alguém tem dúvida? Ninguém vai falar nada, né? Então, a gente precisa fazer uma outra forma. Então, todo mundo vai acessar o seu celular, né? E vai usar isso aqui. Então, aqui, eles poderiam fazer o seguinte. Aqui, eles poderiam acessar o site do Mentimeter e colocar esse número aqui em cima. Ou usar aquele link lá embaixo. Então, tem 2 formas. No menti.com aqui. Tá? Então, eu vou para menti.com e põe aquele número ou vai direto aquilo lá. Ok, pessoal? Então, eu vou entrar aqui nessa pasta aqui e vou entrar nesse primeiro aqui. Tá? Então, aqui, defina o seu nível de entendimento para aplicar as seguintes teorias. Então, é esse que eu vou fazer. Então, pessoal, vai respondendo aí. Olha que legal. Ou você entra no menti.com e usa o código no celular, ou digita o link que eu passei lá no chat. Vamos lá, pessoal? Então, vamos supor que... Professor, no chat aparece palavras sobre o Bloom. Opa, mandei o errado? Eu acabei de preencher. Olha que coisa, hein? Então, vamos fazer o seguinte, ó, pessoal. Eu acho que na hora de eu montar lá, eu vou mandar outro aqui, ó. Ó, vou mandar esse. Bom, vamos fazer esse aqui e esse número aqui, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Ah, peraí, Volt is closed. Peraí, pessoal. Fechou? Já são um pouco.
Vamos lá, pessoal. Pode enviar o link para o WhatsApp, sim. Vamos ver aqui agora se for. Presente. Tá. Agora sim. Olha que beleza, pessoal. Pelo que estou aqui, eu posso avaliar que, na verdade, o pessoal não entendeu muito o cognitivo. O comportamentalismo, tudo bem, mas o cognitivismo... E se vocês olharem embaixo, eu tenho o número de pessoas que responderam. O que significa isso, pessoal? Eu posso saber quantas pessoas tem na minha sala, né? E aí eu posso falar assim, só vou parar a hora que todo mundo responder. Então, isso começa a mostrar para mim, né? Começa a mostrar para o professor qual é a recepção em relação ao que eu estou falando aqui. Tá? Isso, perfeito, Renata. Autoavaliação. E também, quer dizer, eu não sei se é bom ou não, aí eles podem ir vendo como é que eles estão em relação à turma, tal, né? E aí eles ficam um pouquinho mais preocupados, que eles têm que ou não, tal. Mas ninguém sabe quem é quem, mas eles têm já uma percepção como é que a turma está, e aí talvez eles precisem fazer alguma coisa a mais ou não. Por exemplo, eu poderia chegar aqui e falar para vocês, pessoal, nós temos, tirando eu aqui, são 2 pessoas aqui, né? Então, seriam 12 pessoas, e eu tenho só 10 respostas aqui, né? Então, esse é um tipo, pessoal, que eu acho legal. Então, para que eu usei? Eu usei para poder definir o quanto eles estão sabendo em relação a isso. Então, eles podem saber como que eles estão perante a classe. O Dutra pode saber qual que é das teorias que eu preciso recordar um pouquinho mais, tá? E assim por diante, né? Então, deixa eu ver o outro aqui. Aí eu tinha colocado 2 slides, mas eu não... Então, agora eu vou passar para o próximo, tá? Esse aqui que você comentou aí sobre as nuvens, tá? Então, aqui que vem à mente onde houve a palavra categoria de Bloom. Isso aqui eu uso muito porque eu quero ter uma ideia do que os alunos estão sabendo, o que é pensando. Aí segue naquela linha da Mônica, querendo saber o que os alunos estão pensando, né? Então, fala uma palavra aí. E quanto mais a palavra aparece, ela maior fica. É que a gente tem uma turma pequena aqui, né? Mas aí você pode começar a tentar visualizar isso aí, tá? E aqui, quando eu clico em Content, tem a opção de resetar os resultados, tá? Qual mais que eu coloquei para vocês aí? Aí, uma outra coisa aqui que eu acho legal também, eu vou mostrar esse aqui, ó. Perguntar aprende, tá, pessoal? Tá? Então, eu queria que vocês perguntassem aí, tá? Então, aqui. Faça perguntas sobre a interação do curso com o seu colega. Eu pus só uma brincadeira aqui com a Cilda, e eu queria que vocês não só postassem uma pergunta sobre a interação do curso do seu colega, tá? É como se você estivesse avaliando um curso do seu colega aí. E depois você vai dar um positivo ou não. Pode falar, Ângela. Deixa eu resetar isso aqui. Esse Cacilda está muito feio aqui. Eu não entendi se esse seu exemplo... Como funciona isso? Como é que a gente cria isso daí? Eu não sei se eu perdi alguma parte. Não, eu não falei ainda nada sobre isso.
Eu vou falar só no porque final. Eu tô perdida nisso. Se é para Não. perguntar, vou perguntar. Eu só vi o seu exemplo. Então, mas não monta nada. Então, mas presta atenção, quer dizer, como monta, a gente pode até mostrar na próxima aula. Mas a maior preocupação minha não é como monta, é como usa. Porque se você usar de uma forma que não é adequada, ele não vai servir para nada, além de deixar uma motivação temporária. Agora eu estou usando como uma forma que vai me ajudar no processo da minha aula, entendeu? Então, por exemplo, eu falei por exemplo, esse de nuvem, que eu quero saber o que eles estão pensando. Agora eu quero que eles façam perguntas. Então, eu estou usando de um modo muito interessante. Vocês têm acesso a esse aqui agora? Façam uma pergunta sobre a interação do curso do seu colega. Vamos supor que vocês já tivessem olhado um curso do colega aí. Esse tem duas coisas. Você posta uma pergunta e os colegas votam na pergunta mais interessante. Dutra, tem jeito de fazer também questionários básicos, assim, 3 Sim. perguntas para ler as 3 e fazer um X também? Tem também. Múltipla escolha. Tá. Obrigada. Pessoal, vocês estão conseguindo... escolha, esqueci o nome. Vocês conseguem acesso a esse aí ou não? Vamos ver. Pessoal, aí vocês vão votando aí. Aqui. Então, deixa eu ir já para o outro logo, que aí eu já falo para vocês o que eu estou querendo, mostrar aqui. O outro dele, pessoal, tem verdadeiro ou falso também. O outro aqui é competição, pessoal. Competição, ele vai marcar o tempo, quem vai fazer mais pontos ou não, tá? Esse aqui já está mostrando a resposta, tá? Mas aqui vocês têm que entrar aqui, pessoal. Por favor, entre nesse aqui. Esse aqui é um jogo, tá? Uma gamificação. Ó, entrou primeiro. Primeiro vão entrar os jogadores. Mais alguém? Pessoal, só tem um aqui. Opa, tá chegando mais gente. Vamos lá. Unicórnio, o ursinho. Quem mais? Opa, peixinho. Entrou na jogada, o cavalinho. Olha aí. Não, é o bode, né? Mais alguém, pessoal? Tá ótimo, Mônica. É no celular mesmo que você deve usar isso. Isso é para as pessoas, você está em sala de aula, para usar o celular, porque ele para de usar para outra coisa. Então, Dutra, quando a gente entra, entrei com o código, apareceu para mim o símbolo, o leãozinho, aí eu enviei. Isso. Aí você é esse símbolo que você usou. Agora nós vamos começar a competição. Então a gente tem que guardar o símbolo que a gente no envio lá. Não, na hora que você entrar, ele já vai falando. Depois ele fala quem ganhou ou não, sabe? Só que tem tempo para isso, pessoal. Não é assim, você vai levar o tempo do mundo. Porque isso é gamificação, né? Podemos começar já ou não? Ou tem mais alguém que vai entrar? Eu queria entrar, mas eu pus esse número aqui, não está acontecendo nada. Sério? 6490-3565? Isso. Clélia, você pôs o anterior? Você entrou no anterior? Meeting.
meet.google.com/. Deixa eu ver se eu pego o endereço desse aqui, então. Não, eu tô nele, mas eu dou esse número aqui, ele não cai nesse negócio, cai em outra coisa. Ó, Então, só da. Não, ele mostra a sua figurinha só. Manda o link. Entra. Beleza, vou entrar no link de. Envia a figurinha, eu acho. O meu ficou só a figurinha, eu não tô vendo todo mundo. Entrou alguém. Entrou. Quem entrou essa do coração do gato aí? Olha lá, vixe, agora entrou o vulcão. Opa, saiu o vulcão. Ah, entrou a melancia. Vamos lá, pessoal, podemos? Vamos ver o que funciona. Eu nunca usei esse aqui, pessoal. Esse aqui do jogo. Vamos clicar aí. Ó, se mais rápido, você ganha mais pontos. Pessoal, prepare-se. Quem descobriu o Brasil? Ih, todo mundo acertou, hein? Agora eu acho que tinha um jeito aqui, mas eu não lembro como é que é. Ele mostra quem são os primeiros, tal, quem ganhou, quem não ganhou, em função do tempo, tá? Eu não estou lembrado agora como que mexe nisso aí. Mas aí ele ia colocar quem faz mais rápido, então ele vai mostrar que ganhou, tá? Esse aqui eu nunca tinha usado. Pessoal, então o que eu queria mostrar para vocês, na verdade, é não como usa a ferramenta, e sim como assim, a parte técnica da ferramenta, tá? Eu queria que vocês entendessem um pouco. E aí eu queria que vocês sempre lembrassem, na verdade, de Bloom, para saber a pergunta que você for fazer, o verbo que você for usar, você usa para esse tipo nessas duas primeiras aqui, tá? Porque é alguma coisa que a gente vai usar, tá? Então, pessoal, agora eu queria tentar mudar só um basiquinho para vocês, e aí depois vocês vão se virar um pouquinho na internet aí. Então, o objetivo não é ensinar você montar, o objetivo é ensinar você usar, sempre pensando nos objetivos de aprendizagem, no que você quer para o aluno, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Todo mundo entra nesse site e vão cadastrar. Quando assim que vocês cadastrarem, vocês dão OK aí no chat, por favor. Então, cadastrou, dá OK. Escreve OK no chat, tá bom? Letícia, OK? Mais alguém? Érica, OK? Clélia, OK? Wagner, cadastrada, a Clélia já está. Beleza, pessoal. Se vocês entrarem no seu cadastro, ele vai ter mais ou menos essa tela aí que eu tenho. Só que eu tenho um monte de perguntas, que eles chamam de presentations. Tá? Então, todo mundo entra, ninguém precisa fazer upgrade nenhum, isso aí que tem já basta para vocês usarem, tá? E assim que vocês entrarem, vocês vão clicar o botão New Presentation. Deixa eu só dar um
dar um programinha aqui. Ó, vocês vão clicar esse New Presentation, tá bom? Ok? Aí, o nome do New Presentation é o nome da sua tarefa. Agora, eu sugiro fortemente, diante de você criar uma nova apresentação, criar um que ele chama pasta. New Folder, porque é a pasta onde você vai gravar. Esses são os multimeter da disciplina A, depois da disciplina B. Então, vocês vão criando para não ficar essa bagunça que está aqui. Então, eu só criei 2 pastas aqui. Então, você vai lá, cria uma nova pasta, aí o curso direto. Então, tá bom, primeiro ano, tal, eu criei uma pasta, tá? Então, é nesse aqui que eu vou criar. Tá vendo? Não tem nada aqui. Aí eu vou criar uma nova apresentação. Então, vou colocar aí aula 1. Aula 01 é sobre Olimpíada. Okay? Eu vou criar uma apresentação sobre a Olimpíada. O que eu fiz? Eu primeiro criei um new folder, que é a nova pasta, e depois eu cliquei no New Presentation, tá? Quando ele está aqui, aparece aqui as opções para construir. Se eu quiser voltar, eu clico aqui, ó, junto com esse símbolozinho aqui dele, ó. Eu clico aqui, ó, pessoal. Para voltar, você clica aqui. Ó, vou voltar lá. E vou lá. Por favor, tente novamente. Ó, então eu vou clicar lá no IDE. E tem aqui sobre a Olimpíada. Não, o Epic Pen é só para mostrar, como mostrador, tá? Agora, sabe que eu não... Vamos lá. Então, eu vou clicar aqui na Olimpíada. Quando eu cliquei aqui, pessoal, aqui ele vai mostrar. Eu posso ter várias perguntas. Se vocês olharem aqui, só tem uma pergunta, mas eu posso ter mais de uma, tá? Então, add slide, você vai pondo várias perguntas. Aí ele pode fazer no ritmo dele ou no seu ritmo. Agora aqui, pessoal, eu tenho que escolher o tipo. Type é tipo. Eu posso múltipla escolha, word cloud, perguntas abertas, perguntas e resposta, ranking, você põe o ranking, alguma escala que a gente usou. Aqui é competição que a gente usou, tá? E depois ele permite montar, você pode montar um slide com bullet, você pode montar vários slides e no meio dele um joguinho, tá? Então esse aqui, slide de conteúdo, você vai colocando algumas coisas aqui. Depois você vai num jogo ou vai em alguma questão, word cloud, que é as nuvens, etc. Então ele permite, na verdade, você adicionando vários slides, cada slide faz uma coisa. Você pode pôr vários conteúdos, né? Você pode pegar aqui e aí você vai escrevendo as coisas aqui, tá? Então, sobre teoria de aprendizagem. Aí você põe comportamentalismo e assim por diante. Tá? E aí você pode pôr outro slide. Agora eu quero fazer uma múltipla escolha. Aí você põe qual a questão? Qual a teoria mais antiga? Sei lá. Aí opção 1, comportamentalismo. Né?
e assim por diante. Então, pessoal, eu posso ir fazendo várias opções aí, tá? Aqui eu posso mostrar a resposta correta. Se eu clicar aqui, show correto, eu ponho que o comportalismo é a correta. Aqui. Aí eu ponho cognitivismo. E a outra, sei lá. Opa. Construtivismo. Tá? Aí, a hora que eu fiz isso, eu posso vir aqui em presente e aí começar a fazer direto com coisa. Posso voltar. Quando eu voltar aqui, eu tenho a forma de resultado, eu posso pôr de várias formas, posso mostrar em percentual. Então, é muito interessante isso aqui, pessoal. Aí, customizar, eu posso pôr... Tem algumas coisas aí que você põe cores diferentes, mas aí tem uns que ele quer que você pague, aí eu não pago. Tem temas aqui, ó. Tem uns temas gratuitos, tem uns temas não gratuitos. Então, eu vou tendo a opção aí. Aí, eu apresento nesse tema, tá? Aí, eu vou voltar lá, clico nesse símbolozinho, volto para minha pasta aqui do IDE e vejo que eu tenho o slide aqui. Tá? Então, pessoal, o processo de construção basta clicar nova apresentação, aí você escolhe, então, o nome, né? O nome do teste, cria apresentação, que ele chama apresentação, e uma vez que você criou a apresentação, primeiro você escolhe o tipo. Se você tiver só um slide aqui, só uma pergunta, você escolhe só o tipo aqui. Se você quiser pôr conteúdo antes, você põe um conteúdo antes e depois você põe o teste que você vai fazer. Então, vamos lá. Vou clicar aqui no início. A primeira coisa que eu faço é criar um new folder, tá? Então, eu venho aqui e clico essa opção aqui. Eu vou criar uma pasta só para minha aula na escola tal ou na turma tal. Então, eu ponho new folder. Então, escola X. Tá? Aí eu crio o folder, eu crio a pasta. Ok? Então, eu escolhi Core Files. Aí eu venho aqui na escola X, eu vou clicar nela. Aí eu vou entrar nessa pasta, ele vai falar que não tem nada lá dentro. Aí eu vou criar uma nova apresentação. Só que ele chama de presentation, mas na verdade é uma prova, ou um teste, tá? Isso aqui na verdade é um teste. Aí você clica criar apresentação, aí ele vai abrir o quadro de criação. Aí você quer usar isso só para fazer um teste ou você quer colocar um conteúdo antes do teste? Se quiser conteúdo, você põe aqui embaixo, põe um vídeo primeiro, tá? Põe uma imagem e depois você faz uma pergunta. Eu posso colocar uma imagem qualquer e depois eu posso fazer perguntas sobre essa imagem, tá? Eu posso pôr um vídeo e fazer uma pergunta. Eu posso pôr um escrito aqui, tá? Então, eu posso pôr um escrito ou vai direto e escolhe um múltipla escolha. Se eu escolher múltipla escolha, aqui é a pergunta, né? Aqui é a pergunta, aqui é a resposta 1, resposta 2 e resposta 3. Aí você tem que vir aqui embaixo e colocar show correct answer. Por quê? Aí você permite escolher qual que é a resposta correta e aí quando ele responder, ele vai já falar se ele acertou ou não. Tá? E aqui também é interessante, ele tem opção aqui, eu acho que ele tem opção aqui, acho que você pode colocar uma imagem aqui do lado de cada opção. Olha que legal. Ó.
Aqui, ó. Eu coloquei o lado da resposta, uma imagem aqui, ó. Tá? Então, pessoal, para que a gente usa esse Mentimeter? Para que a gente possa chamar a atenção do aluno, para que a gente possa passar para ele uma autoavaliação dele e também para que o professor possa saber qual é o nível de conhecimento, ao invés de fazer aquela pergunta tradicional, se vocês estão, se alguém tem alguma pergunta, se alguém está não entendendo, então você faz de uma maneira lúdica, você consegue ter o feedback dos alunos. Ok, pessoal? Está claro a utilização disso? Vocês conseguem visualizar o uso no curso de vocês ou não? Pessoal, mas não só no curso online, não. No presencial eu uso demais isso. Isso, precisa só o site, o menti.com e o código. A interação, ela pode ser feita síncrona? No momento em que você está fazendo uma atividade síncrona? A ideia ou pode é ser essa. assíncrona também? A ideia é essa, fazer síncrono, porque o que eu estou falando para vocês é que quando você está dando aula, você precisa ter um feedback dos alunos. Normalmente eles não te dão. Então eu uso isso para isso, porque o resto eu tenho outros mecanismos de fazer isso. Mas esse é mais lúdico, eu posso pôr aquele de competição, aí fica o primeiro lugar. Se você olhar minha aula, você vai ver que parece uma bagunça na aula. Isso, ele é muito parecido com o Kahoot. O Kahoot, ele tem a musiquinha, o prêmio, tudo, mas o Kahoot é mais limitado em termos de recursos. Tá? Esse aqui não tinha o jogo. O jogo foi recente, eles colocaram frequentemente. Então eu usava o Kahoot. É que tem gente que acha que o Kahoot é para criança, né? E aí eles não gostam muito, mas é legal. Eu uso para adulto também. E aí eu falo assim, pessoal, estou marcando aqui, todo mundo, falta 2 para responder, só vou continuar quando todos responderem. Eu faço isso na aula presencial também, pessoal. Tá? Então, eu acho que você deve fazer. E eu percebo nas aulas online também que parece que, de vez em quando, ninguém responde, ninguém interage, aí eu, faço uma coisa. Os alunos serão somente as perguntas que eu criar, conforme o slide está habilitado. Então, quando você tem a opção de lá, você põe mais um slide, você tem 2 opções. Ele faz no ritmo dele, que é o pace, que eles chamam, o ritmo do aluno ou o ritmo do professor. Se for o ritmo do professor, é ele que decide qual slide que vai mostrar para o aluno. Se for o ritmo do aluno, ele acabou o primeiro e já vai para o segundo. Ok, Eric? Então é isso, pessoal. Mais alguma pergunta? Tem 2 minutinhos aí. Doutora, a hora que... já vou colocar aqui no Pode falar, isso. No chat o convite, né? Faz a propaganda aí, ó, Clélia. Não, vou só informar que eu vou dar essa oficina aqui do Moodle. Se alguém se interessar, faz a inscrição. Está aberto todo mundo, não precisa ser da USP, não? Não. Eu vou usar o Meet, aí pode ser meio de fora, né? Ele pede autorização, né? Pede com autorização, né? Tá. Não tem problema. Então vai dar certo. Cadê? Você já pôs? Não, vou colocar agora. Pessoal, esse já vale a pena aí fazer, viu? Porque eu vou dar 2 aulas só, mas é mais superficial. Se vocês já souberem um pouquinho, já seria muito útil aí para que vocês possam fazer. O meu é bem basicão, mas aí dali a pessoa já faz um upgrade, né, doutora? Ô, Wagner, não precisa... Se vocês quiserem enviar os objetivos por e-mail, pode, mas eu vou discutir na aula que vem os objetivos de todo mundo, tá? Mas se vocês já quiserem um feedback, pode mandar.
Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer aí a presença de todo mundo.